espiritual e adotando a doutrina, tão animadora, do anjo da guarda, ou espírito protetor, a toda criatura preposto neste mundo, faz da humildade, que é o broquel por excelência contra as funestas sugestões do espírito maligno, a pedra angular do seu aperfeiçoamento, humildade que foi a primeira, mais necessária lição dada pelo Senhor Jesus, no presépio de Belém, aos orgulhosos filhos deste mundo. Assim os revoltados contra a obscuridade e miséria de sua condição social, como aos soberbos doutores e intérpretes da lei, presunçosos detentores da sabedoria, arcaica ou não, humildade, finalmente, sem a qual não põe a ver no homem nenhuma outra virtude, nem fé, nem paciência, nem caridade, nem mesmo sapiência, porque exercendo-se, por ela, essa vigilância interior que nos adverte sempre da irremediável limitação dos nossos conhecimentos neste mundo, como da nossa inferioridade moral, é o laço de iluminadora comunicação com aquele que, sendo a personificação da humildade, eu de mim mesmo nada posso, o Pai, que está em mim, é quem faz as obras, só nos poderá transfundir as efusões da verdade, que Ele é, sob a condição de lhe conservarmos. Desse modo, sempre aberto o nosso santuário interior. E é no silêncio da meditação e do recolhimento que poderemos ser por ele gradualmente iniciados na transfiguradora revelação desse mistério supremo. Foi, como já o assinalamos, essa bendita humildade que tão alto elevou a vida e as obras, entre outros, daquele Celso Francisco de Assis, cognominado Cristo da Idade Média, tanto se assemelhava a ele, no amor por todos os seres e no humilde sentir de si mesmo, ao seu divino modelo, e ainda por ela, associada a esse amor, expansivo e vivificante em suas irresistíveis efusões, que nos será possível intervir na obra de renovação porque, sem atinar-lhe embora com sentido, anseia a humanidade, nesta hora de convulsiva perturbação que abala o mundo. Porque o cristianismo, que a revelação espírita vem restaurar em toda a pureza de seus ensinamentos e na singeleza de suas práticas originais, é todo um pensamento de amor e de humildade. Podem as concepções filosóficas do espiritismo concordar, e em algumas de suas linhas gerais realmente concordam, com os ensinamentos da teosofia, como, por exemplo, no que se refere à evolução de todos os seres, escalonados no que se tem classificado como os reinos inferiores da natureza, particularmente os animais, portadores de faculdades que singularmente os aproximam da espécie humana, posto que ainda aí não se observa inteiro acordo no modo de interpretar, por assim dizer, objetivamente essa evolução. A teoria das almas grupo, em virtude da qual as experiências e progresso adquiridos por um determinado ser animal revertem ao que, na teosofia, é considerado a alma coletiva, em lugar de permanecer, como entendemos, não peculiarmente na espécie, mas no próprio ser que, de existência em existência, se vai individualizando, rumo de um aperfeiçoamento pessoal sempre maior, e prova disso é a variedade de caráter, de índole, de inteligência e de sentimentos que, de animal a animal, se observa nos de uma mesma espécie e até de uma mesma família, como os felinos e os caninos, para unicamente recordar os sobre que incide mais direta e frequentemente, pelo convívio que com eles mantemos, a nossa observação. Essa teoria, dizemos, que não encontra sólido apoio na experiência, é um ponto ainda em que não existe inteira concordância entre as duas concepções, subsistindo apenas, e a isso nos limitaremos, o acordo relativamente à lei que rege a evolução geral de todos os seres, sem termo de parada nem limitação. Mas o que sobretudo o caracteriza, em sua finalidade, o Espiritismo é que, não instituindo ele uma moral sui generis, nem procurando, como a teosofia, formar o núcleo de uma fraternidade universal na humanidade, sem distinção de crenças, programa irrealizável enquanto subsistir, e subsistirá por muitíssimo tempo, o intransigente apego dos crentes à forma particular da religião por eles professada,
Para atingir esse ideal de fraternidade, sentida e universalmente praticada pelos homens, em lugar de buscar um outro fundamento além do que foi posto, Paulo, e Coríntios 3:11, aprofunda as suas raízes nas tradições vivazes da revelação que o precedeu e, assim, é em torno do Cristo que se propõe reunir fraternalmente a humanidade toda, induzindo-a para isso a penetrar-se daquele pensamento de amor e de humildade, que é todo o Evangelho e constitui, portanto, o próprio espírito do cristianismo, tal como foi primitivamente compreendido e praticado. Ora, a teosofia, que não reconhece na doutrina do Cristo, sancionada pelos atos de sua vida incomparável, o cunho de superioridade, que a caracteriza, sobre as revelações que a precederam, como a expressão mais alta do pensamento divino, a mais própria a orientar a evolução espiritual da humanidade e presidir, mediante sucessivos desenvolvimentos, aos ciclos de civilização que há de ela percorrer, futuro afora, ainda pretende, pela autorizada palavra de sua presidente, obnubilar a limpidez, nítida e exclusivamente espiritual, de seus ensinamentos, extremos de ambiguidade e odiosas exclusões, sustentando que, identicamente ao ocorrido com todas as religiões do passado, há um cristianismo esotérico, reservado ao escola intelectual de seus iniciandos. Semelhante pretensão, em que não é possível dissimular, para quem tem olhos de ver, mais uma subtil manobra do anticristo, empenhada em pelo menos cercear, quanto possível, aos famintos de espírito a plenitude do pensamento e das efusões do Mestre, que veio buscar o que estava perdido e jamais revelou preferências pelos intelectuais pretensiosos, colide flagrantemente não só em a natureza, eminentemente popular de seus ensinamentos, mas em certas expressas instruções dadas por Jesus aos seus apóstolos e até mesmo em categórica afirmação de sua parte, na hora trágica e culminante de sua missão entre os homens. Para demonstrar essa pretensa dualidade de ensinos, reservado um ao povo e outro a iniciados, em sua obra, tradução do inglês, Ligistianisme Esoteric, a senhora Annie Besant, como o veremos em seguida, não encontrando no texto dos 3 evangelhos sinóticos mais que fugazes ilusões, que interpreta a seu talante, recorre a algumas passagens de epístolas de Paulo, cujo pensamento, obcecada por ideias preconcebidas, não aprendeu em sua clara significação, recorrendo por último a opiniões e práticas sancionadas por padres da Igreja, quando, portanto, as lições do Divino Mestre já estavam sendo deturpadas com a adoção de símbolos e cultos ritualísticos, em desacordo com o espírito do Evangelho. Faz, numa palavra, em sustentação de sua tese, não diremos malévola, mas intencional confusão do cristianismo com o catolicismo, partindo de premissas errôneas, se não falsas, porque viciadas em sua expressão e natureza, só a conclusões inverídicas poderia chegar, como chegou. Propõe-se ela, com efeito, provar, e formula essa proposição logo no capítulo 1, páginas 7, da obra mencionada, que, na Igreja primitiva pelo menos, o cristianismo em nada cedia a outras grandes religiões, possuindo uma afeição oculta, e guardava, como inapreciável tesouro, os segredos revelados elite em seus mistérios. Antes, porém, de empreender essa tarefa, acrescenta ela, convém ponderar em seu conjunto a questão dessa afeição oculta das religiões e examinar por que semelhante face é, para uma religião, a própria condição de sua força e de sua estabilidade. Que todas as religiões, originadas de uma mensagem trazida por um grande instrutor, houvessem, no período de sua organização como tais, adquirido esse caráter, desdobrando-se em um ensino esotérico para os seus iniciados e um aspecto esotérico, de símbolos e ritos, destinado ao povo, desse modo não alimentado com a substância das verdades espirituais, mas iludido com as suas grosseiras e exteriores aparências,
É fato que já no anterior capítulo deixamos indicado, como sinal, porém, da cerceadora influência oculta, que visa por essa forma retardar o aperfeiçoamento geral da grande massa humana. Aplaudindo, por não aprender esse alcance, a estímulos daquele orgulho que está na inteligência, procedimento semelhante, a senhora Annie Besant ainda pretende, como se acaba de ver, que a força e a estabilidade das religiões residem nessa instituição de uma casta privilegiada, quando a verdade é a decadência de todas elas se origina precisamente desse fato de privar a maioria dos homens, que é a imensa coletividade dos incultos, do alimento espiritual contido nas revelações e ele destinado, consoante os indubitáveis desígnios da divina providência, de quem eram mensageiros os seus primitivos portadores. Mais ainda, colocando-se num ponto de vista obsoleto, desenvolve a tese de que a religião é destinada a satisfazer não apenas a suprema necessidade moral da nossa natureza, mas a sua sede de saber, correspondendo por isso a uma necessidade intelectual, e, fazendo aplicação desse postulado ao cristianismo, entende que, se fosse ele, ao contrário de todas as religiões, privado de uma gnose, seria triste e lamentável esse fato, porque indicaria que o cristianismo é destinado a uma só classe e não a todas as categorias humanas. Esquece, porém, ou faz propositada a omissão daquela palavra do Senhor Jesus, em que se reflete, de um lado todo o seu compassivo amor pelos deserdados deste mundo e, do outro, a sua filial submissão aos desígnios de Deus, que nele agia cujo pensamento e cuja vontade lhe eram íntima e familiarmente conhecidos, palavra de insofismável e meridiana clareza. Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, acrescentando, assim é, Pai, porque assim foi do teu agrado. Mateus 11, 2526. Em seguida a essa exclamação, exalada do coração amantíssimo do nosso divino Salvador, que nela implicitamente nos adverte dos inconvenientes e da cegueira que há na sabedoria humana, entra ele a recordar os poderes de que se achava investido, em nome dos quais lança um comovedor apelo, característico de sua mensagem aos sofredores deste mundo, que o somos todos, nestes termos, idem, 27-30. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que andais em trabalho e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que significação atribui a senhora Annie Besant a essas claras expressões? Nelas se encontra a repulsa formal de uma preferência, que o Cristo jamais revelou, mesmo em relação a uma parte de seus ensinos, pelos intelectuais, e prova dessa repulsa é aguda a escolha de seus apóstolos, recrutados entre obscuros filhos do povo, ao mesmo tempo em que tais expressões desautorizam a pretensão de qualquer objetivo científico ou de conhecimento enfático dessa natureza no cristianismo. O ponto de vista obsoleto da senhora Annie Besant prende-se ao fato de, na antiguidade, ser o estudo da ciência, não apenas das coisas espirituais, senão também dos fenômenos da natureza e das leis que os regem, reservado exclusivamente aos cultores da religião, ou iniciados em seus mistérios. Os inconvenientes desse monopólio, de que, até há poucos séculos, se fez detentora a Igreja Romana, foram suficientemente demonstrados nos verdadeiros crimes por ela cometidos, em nome da intolerância dogmática, e do fanatismo. Galileu, Giordano Bruno, João e tantas outras vítimas ilustres documentam essa reacionária atitude, contra a verdade científica e, mesmo, religiosa e os sacrossantos direitos da liberdade de pensamento e de consciência,
para que se possa legitimar a perpetuidade do consórcio da ciência e a religião, ou antes, do monopólio da ciência pela religião, uma tendo a seu serviço a inteligência, perquiridora, irreverente e insubmissa, pondo a outra em atividade, para obtenção do aperfeiçoamento moral do homem, até alcançar a santidade, os impulsos do coração, que não excluem, todavia, para apreciação dos ensinamentos de ordem espiritual e divina, o consenso da razão. Virá sem dúvida um tempo, e está próximo seu advento, graças à experimentalidade dos métodos postos em prática pelo Espiritismo para o conhecimento dos fenômenos do espírito durante a vida na Terra e post-mortem, em que ciência e religião, sem se confundirem nos meios de investigação que lhes são peculiares, agirão de harmonia no sentido de encaminhar os homens para Deus, com os seus instrumentos de precisão, devassando os arcanos da sabedoria divina, no que podem considerar-se as suas manifestações objetivas e exteriores, tendendo mesmo a transpor o limite das coisas espirituais, pela sistematizada observação dos fenômenos da psique humana, a outra, pelo cultivo do sentimento e pela penetração subjetivados dos mistérios recônditos da alma, aproximando, bem mais rápida e intensamente, as criaturas do seu Criador. Até agora, porém, a ciência, graças mesmo à influência libertadora sobre o pensamento dos povos ocidentais exercida pelo cristianismo, que triunfou, nesse particular, do seu plurissecular inimigo oculto, desde que se emancipou da tutela dos dogmas, que a mantiveram estacionária e, em tantos pontos, divorciada da verdade, tem caminhando em linha paralela e independente da religião, promovendo, na esfera dos conhecimentos positivos e de suas aplicações à vida humana, os vertiginosos progressos, que são o assombro do nosso tempo, quais os não realizou no Oriente, nem jamais ali os realizaria entre as populações escravizadas ao predomínio das castas sacerdotais. A senhora Annie Besant, preconizando a necessidade do intelectualismo nas religiões e, particularmente, no cristianismo, cuja decadência, confundindo com as igrejas que se dizem depositárias do seu pensamento, a protestante, entre elas, atribui a simplicidade que se obstinam os pastores em conservar-lhe, quando essa decadência é fruto da intransigência dogmática, justifica a apostasia de muitos de seus membros pela revolta contra as doutrinas que desonram, ao mesmo tempo, Deus e o homem e representam Deus como um tirano e o homem como essencialmente perverso, obrigado a merecer a salvação mediante uma submissão de escravo e sentenceia. Tem sido motivada essa revolta pelo aviltamento gradual dos ensinos cristãos ao nível de uma pretendida simplicidade que permita aos mais ignorantes a sua compreensão. É preciso pregar somente o que todos podem aprender, declaravam resolutamente os doutores protestantes. A glória do Evangelho é a sua simplicidade. Os meninos e os iletrados o devem poder compreender e observar os seus preceitos. É exato. Se deve por isso entender que certas verdades religiosas podem ser compreendidas por qualquer pessoa, que uma religião não atinge a sua finalidade se os mais humildes, os de mais apoucada inteligência escapam à sua influência edificante. É falso, porém, absolutamente falso, e dever-se concluir que uma religião não encerra verdades inabordáveis pelos ignorantes e que é tal ponto limitada e pobre que nada tem a ensinar de muito elevado para o pensamento dos ininteligentes ou para o estado moral dos seres decaídos. Semelhante argumentação revela um preconceito inconcebível da parte de quem, familiarizada com o conhecimento da grande lei das vidas sucessivas, não devia ignorar que entre indivíduos incultos, pertencentes às mais humildes classes sociais, se encontram muitas vezes espíritos que, tendo em anteriores existências abusado das faculdades intelectuais, reencarnaram em condições de as não poderem novamente cultivar, a fim de não reincidirem nos transviamentos do passado. Indivíduos que revelam, por isso, uma singular aptidão para apreender os mais altos problemas da filosofia e,
mesmo, da ciência. Bem se vê que a senhora Annie Besant, enclausurada na torre de marfim de suas ideias preconcebidas, não teve, como nós, ocasião de observar esse fenômeno em sessões de estudo teórico do espiritismo, em que homens ilustrados, mas estudiosos da doutrina, levavam, não raro, vantagem considerável, na penetração de verdades transcendentes, sobre outros de reconhecida cultura, atestada por um diploma científico, menos amadurecidos contudo, através do passado, para as coisas do espírito. É um erro, conseguintemente, pretender que a seleção das capacidades seja feita segundo o critério da cultura atual dos indivíduos e, sobretudo, instituir em classes ostensivas os graus de iniciação acessíveis aos estudantes das verdades religiosas, graus iniciáticos e seleção de capacidades que, sem pretensiosos formalismos e práticas exteriores, pertencem ao foro íntimo de cada um e deve ser deixado que espontaneamente sejam abraçados uns e automaticamente se opera a outra, na continuidade dos estudos em comum, consoante as aptidões que venham a revelar-se. Desenvolveremos oportunamente esse assunto, quando houver onde formular o programa iniciático dos crentes, nas reuniões para esse fim. Porque há indubitavelmente, e pueril seria desconhecer o fato, extensa variedade de aptidões individuais para a percepção das verdades do espírito, paralela aos variadíssimos graus de desenvolvimento espiritual adquirido pelos indivíduos, através suas múltiplas existências. Em lugar, porém, de os dividir em classes, e tanto que se organizem estas ostensivamente, há o perigo de surgirem as pretensões de superioridade, fundada no saber, morre a humildade e, com ela, se obnubila ao santuário interior. O meio de satisfazer as necessidades e aspirações de todos é, ainda e sempre, tomar por modelo o Senhor Jesus e fazer como fazia ele, na instrução de seus ouvintes. O Divino Mestre ensinava publicamente. E, sem fazer acepção de pessoas, ora transmitia a uma simples mulher do povo, a samaritana, ensino profundo como o da natureza espiritual de Deus. Mulher, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adorados adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e em espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram. João 4:23-24, ora leciona abertamente a fariseus, desejos de instruir-se que, de público, o interrogam: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 7:21. Nas instruções dadas aos seus discípulos, para exercício do ministério de que os investia, as quais abrangem a totalidade do capítulo 10 de Mateus, 1-42, formalmente lhes recomenda, advertindo-os: nada há encoberto, que se não venha a descobrir, nem oculto que se não venha a saber. O que vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos erados. Da restrição, contida nos primeiros termos dessa recomendação, pretendem certamente os que sustentam a dualidade dos ensinos de Jesus tirar um argumento favorável a essa pretensão, não obstante o desmentirem os seus termos finais, pois que a publicidade oral, que determinava aos seus apóstolos, era por ele mesmo praticada. Incisiva, porém, terminante e insofismável é a categórica afirmação do Mestre, quando na hora suprema do seu tumultuário julgamento, interrogado por Anás, que era o pontífice daquele ano, sobre que discípulos tinha e qual era a sua doutrina, respondeu-lhe, João 18:20. Eu falei publicamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, aonde concorrem todos os judeus, e nada disse em secreto. Por que me fazes tu perguntas? A esse claro testemunho pessoal do Mestre opõe, entretanto, a senhora Annie Besant, sem o mencionar, porque de certo lhe não convinha, em sustentação do seu ponto de vista, algumas passagens dos evangelhos sinóticos,
prevalecendo-se até de um evidente equívoco, se não involuntária infidelidade, da parte de Marcos, quando, forçando a expressão, assegura, 4:34, que não lhes falava sem parábolas, mas em particular explicava tudo a seus discípulos, trecho que reproduz, com vários outros, a página 49 seguintes de sua obra mencionada. Parque, se é verdade que Jesus falava frequentemente por parábolas, não era essa exclusivamente a sua forma de ensino, antes a dividia em duas partes, uma em que transmitia ao povo as mais claras instruções acerca da vida moral, induzindo-o a elevá-la ao mais alto nível, outra, quando em presença do mesmo povo do reino dos céus, envolvia nas roupagens da alegoria ao seu pensamento, não tanto para cingir-se rigidamente à palavra do profeta, Isaías 6, 9 e 10, a que os sinóticos procuram, de certo modo, tendenciosamente acomodar a do mestre, mas com muito mais elevado e misericordioso intuito. Não tem visos de veracidade, com efeito, sabido que Jesus nada escreveu e que, só muitos anos depois de haver remontado ao alto, as suas palavras e os atos de sua vida foram reduzidos a escrito, nem sempre com inteira fidelidade nos retoques ali mais tarde introduzidos, que o Senhor Jesus, que era aí a caridade, sancionasse de bom grado restritiva a objurgatória de Isaías, que é posta na sua boca, mas devera ter sido acrescentada, na redação dos evangelhos, a propósito da indagação dos seus discípulos, na seguinte passagem, tão do agrado dos partidários de um ensino esotérico, Mateus 8, 10 a 15, chegando-se a ele os discípulos, perguntaram, por que lhes falas em parábolas? Respondeu-lhes, porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é isso dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhes será tirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E neles se está cumprindo a profecia de Isaías, que diz, certamente ouvireis e de nenhum modo entendereis, certamente vereis e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos e eles fecharam os olhos, para não suceder que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam no coração e se convertam, e ouçarem. Não pode ser esse, como pretendem, de vedar sistematicamente aos de fora da comunidade apostólica o conhecimento espiritual do mistério do reino dos céus, o propósito daquele que, repetimos, viera buscar o que estava perdido. Considerado em seu misericordioso alcance, o pensamento que o inspirava deve ser assim entendido. Dirigindo-se à multidão, composta de indivíduos nas mais variadas condições de receptividade espiritual, cujas consciências lhe eram como um livro aberto, Jesus, pondo pessoalmente em prática a alegoria do semeador, que lançara as sementes, sem escolha prévia, no ingrato, no sáfaro, no medíocre e no ótimo terreno, lhes falava por parábolas, conforme podiam compreendê-lo. 98 em relação a uns para tornar objetivo, pela figura, o seu pensamento, pondo ao alcance da sua capacidade, a outros, encobrindo, porque, vendo-lhes no interior quão refratários eram aguda a assimilação de verdades transcendentes, os poupava a responsabilidade moral de, conhecendo-as em sua clara extensão, as desprezar inconscientemente, obstinados, em seu endurecimento. A outros finalmente, e nesse número se incluíam, com os seus discípulos, todos os de boa vontade e natural predisposição, para lhes despertar o desejo de serem iniciados em tais verdades, solicitando-lhe a explicação das alegorias, a fim de utilizá-la como estímulo de maior aperfeiçoamento. Quereis a prova? No próprio Marcos, citado pela senhora Annie Besant, 4. 10 e 11, em seguida mencionada a parábola do semeador, refere o evangelista. Quando se achou só,
os que estavam ao redor dele com os 12, isto é, os que o acompanharam, movidos do desejo de serem, com esses, instruídos, pediam a explicação das parábolas, tendo sido essa, do semeador, componente de uma série, como a do joio, a do grão de mostarda, a do fermento, do tesouro escondido, a da pérola de grande valor e a da rede, todas referentes ao reino dos céus. E não recusou a explicação que lhe era solicitada. Em relação aos endurecidos, a que aludimos, é que ele teve aquela áspera expressão, de se não deverem dar as coisas santas aos cães, nem se distribuírem pérolas aos porcos, para se não encherem, pelo menoscabo, de maiores responsabilidades, mas distribuí-las a todos os homens de boa vontade, sobre os quais os anjos de luz que saudaram o seu nascimento, anunciando aos humildes pastores, suplicaram a paz, ao mesmo tempo que entoavam hinos de glória a Deus no mais alto dos céus. Assim, para resumir, se o nosso divino Salvador envolvia frequentemente o seu pensamento nas louçanias da parábola, jamais se esquivava a dar a sua interpretação espiritual aos que lhe solicitavam. E a prova de que essa interpretação era, consoante o que a seus discípulos recomendara, destinada à publicidade, é que figura nos próprios textos evangélicos, em que sucessivas gerações, séculos afora, haviam de buscar substancioso alimento, como ainda hoje sucede nos círculos espíritas, pelo menos, organizados neste vasto e desconhecido Brasil, com uma orientação nitidamente cristã, nos quais o estudo das sagradas letras é cultivada com o propósito de tornar cada vez mais conhecida e amada a figura do Mestre, pela familiaridade com os seus ensinos e a penetração do seu pensamento, assim em suas abundantemente claras expressões, como nas veladas alusões aos mistérios da espiritualidade, umas já explicadas nos evangelhos, e outras que, por sua similitude, não o tendo sido, permanecem desafiar o gosto, a preocupação interpretativa, mas sempre espiritual, dos novos estudantes, que aspiram à mesma excelsa investidura de discípulos. Ora, esses mistérios, que dividem em menores e grandes mistérios, a senhora Annie Besant, inclinada sempre a jungir os ensinamentos divinos às formas do passado, pretende atribuir uma significação, no primeiro caso, de símbolos e ritos que, entretanto, excetuada a cerimônia do pão eucarístico, essa mesma, passada a época da letra e chegados os tempos do espírito vivificante, devendo cessar de ser material e simbólica, para tornar-se puramente espiritual, o Senhor Jesus jamais instituiu, e quanto aos grandes mistérios, deixa, naturalmente, na sombra a sua natureza e significação, reservadas que, entende ela, devem ser aos grandes iniciados. Para essa dupla instituição, não lhe bastando o testemunho, que invoca, do Divino Mestre, mas que, acabamos de ver, a desautoriza, recorre ela ao de Paulo, tendenciosamente interpretado, e aos de padres da Igreja, terminando por fazer a apologia de certas práticas e fórmulas, adotadas pela Igreja Católica, insustentáveis em face dos ensinamentos da revelação nova, às quais, todavia, a senhora Annie Besant, inspirada nas superstições do passado, atribui eficácia positiva. Examinemos esses testemunhos. Como preliminar, tornemos explícito o nosso pensamento, há pouco formulado, no sentido de imitarmos, os novos estudantes do Evangelho, o Senhor Jesus, na forma de, por nossa parte, aprender e, se o quiserem, também de ensinar aos neófitos que se nos venham reunir, as transcendentes verdades que neles se contêm. Pois que a forma didática pode variar, e é inevitável que varie, consoante o tempo e os costumes, certamente não pretendemos que as práticas orais se efetuem na praça pública. É no recinto dos círculos e grêmios, como se tem feito, mas franqueado publicamente o seu acesso, que se há de fazer o estudo, comentado e analítico, assim dos ensinamentos contidos na revelação nova,
como dos textos evangélicos, ampliados e esclarecidos à luz dessa revelação. Ora, semelhante prática, em que, pela continuidade, vão sendo gradualmente descortinados conhecimentos, dos mais elementares aos mais complexos, das coisas espirituais, comporta certamente exercícios que, já o temos prometido, serão indicados, em sua simplicidade e profundeza, no remate desta obra, tendentes a desenvolver os dons espirituais de que sejam portadores, dentre os membros da Assembleia, os que denominamos médiuns, em suas várias peculiaridades, tal como se praticava nas primitivas comunidades cristãs, e, de modo geral, a elevar, purificando-os, a mente e os sentimentos de todos, encaminhando-os a uma assimilação progressivamente mais clara e mais perfeita, menos do que os esoteristas enfaticamente denominam o conhecimento, que da virtude, em sua remontada significação moral, termo em que resumimos o complexo das virtudes cristãs, que todas se resumem na caridade, que é o seu pináculo, segundo a admirável definição de Paulo, e Coríntios 13, 1-13. Mas que se não dividam os estudantes em classes, e seja uma só, para todos, a mesma classe de aprendizes, podendo acontecer que em recém-vindos se encontrem mais extensas aptidões e maior penetração do divino mistério que nos encanecidos no estudo. Falamos aqui propositadamente no singular, porque, insistiremos, o Senhor Jesus não instituiu mistérios maiores nem menores, mas unicamente referimos-se ao mistério do reino dos céus ou do reino de Deus que, já o afirmara, está dentro de nós e outra coisa não é senão aquele princípio divino, ou Cristo, que todo homem traz, latente, em si e só espera ser cultivado, para desenvolver-se e imperar sobre o princípio contrário, o anticristo, isto é, o espírito de orgulho, de egoística insubmissão e rebeldia, de que temos sido escravos, fazendo-nos tributários da entidade que o personifica e tem assim podido exercitar em nós o seu infortunado império. Toda a iniciação, portanto, consiste em nos desembaraçarmos das paixões que nos obscurecem o entendimento, para isso abrindo incessante luta interior, a fim de, pela purificação da mente e dos sentimentos, completada pela de todos os hábitos, pendores e atos de nossa vida, adquirirmos o que, em linguagem mística, se chama a iluminação interior, ou seja, a receptividade no mais alto grau às inspirações do nosso anjo tutelar, tanto em relação às coisas divinas e espirituais, como à nossa conduta ordinária neste mundo. Tudo quanto há de mais simples em seu enunciado, mas também de mais difícil em sua realização, que não requer, todavia, práticas do ascetismo nem cerimônias bizarras, nem formalismos de candidatos à iniciação, pois que, sendo do foro íntimo de cada um essa magnífica ascensão, outra coisa não requer senão firmeza de vontade e a continuidade de exercícios que praticados periodicamente na comunidade dos crentes, sem distinção enfática de graus, reunidos para esse fim, irão cotidianamente revelando seus frutos cá fora, em meio do tumulto do século e mediante as provas a que seremos e somos, de fato, submetidos no meio em que se exercem os nossos labores para obtenção do pão material, no seio da sociedade em que vivemos e até mesmo em nosso próprio lar. Assim se educa e se forma a consciência do verdadeiro cristão, livre de formalismos e de obsoletas cerimônias, incompatíveis com o espírito do nosso tempo, ou melhor, dos tempos que se aproximam, o qual requer emancipação de velhos preconceitos, para que, com a liberdade, tenha a verdade livre curso em todos os homens. A essas batalhas interiores, de que deve surgir o homem novo, triunfante dos erros e das superstições do passado, é que o Senhor Jesus chamava a fazer esforços para entrar pela porta estreita, porque larga é a da perdição e o caminho que a ela conduz é espaçoso. Expressões a que, entretanto, a senhora Annie Besant atribui significação tendenciosa,
favorável à instituição de um esoterismo idêntico ao de todas as grandes religiões do passado, mas a cujas tradições o Divino Mestre se conservou sempre alheio em suas prédicas. Idêntica interpretação pretende ela dar a outras expressões, como nascimento de novo, sinônimo de iniciação, a recomendação do Mestre, sede perfeitos, e ainda aquela promessa: eu tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Promessa assim completada: quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as verdades, a qual se cumpriu em relação aos seus apóstolos, tendo como ponto de partida a magnífica eclosão mediúnica do Pentecostes, segundo no outro lugar o explicamos, e se cumpre hoje, em os novos discípulos, pelos ensinamentos do Espiritismo, que é a revelação complementar da messiânica. Invoca ainda a senhora Annie Besant, em favor de sua tese, o fato de terem os hebreus escolas iniciáticas, fato que não contestamos, antes o recordamos, na obra abaixo mencionada em nota, quando sustentamos a conveniência da criação de escolas de médiuns, mas omite a circunstância de que tais institutos, destinados à preparação do profetismo, na época do seu esplendor entre os israelitas, não comportavam outros exercícios senão os espirituais, isentos de simbolismos e formas exteriores, exatamente como os preconizamos para os modernos círculos de iniciação, nos termos e para os fins que acabamos de indicar. Isto posto, e pondo de parte, por sua similitude, outras expressões do Mestre, nas quais a senhora Annie Besant pretende encontrar a confirmação de sua tese, passaremos a examinar os testemunhos complementares que invoquei que acabamos de aludir, páginas atrás, não sem que externemos antes a nossa estranheza em face de sua afirmativa, baseada em documento gnóstico de mais que suspeita autoridade, como Pistisopia, no sentido de que o Senhor Jesus, depois de sua ressurreição dentre os mortos, conviveu com os seus discípulos e os instruiu durante 11 anos. Em apoio desse apócrifo testemunho, busca ela a concordância de um trecho, que cita, dos Atos dos Apóstolos, 1:3, referente às aparições do Mestre aos seus apóstolos, no qual realmente se lê, aos quais ele também, depois de haver padecido, apresentou-se vivo, dando disto muitas provas, aparecendo-lhes, noteze bem, por espaço de 40 dias e falando-lhes do reino de Deus, trecho em cuja reprodução omite ela essa particularidade do prazo, que não chegou a mês e meio, naturalmente para ocultar a divergência flagrante com os tais 11 anos, que nem o testemunho histórico nem a lógica dos sucessos autoriza a admitir. O único documento, no primeiro caso, digno de fé por sua incontestada autenticidade, que possuímos, referente ao período apostólico, são os Atos dos Apóstolos, cuja redação, sem sombra de dúvida, e atribuída ao evangelista Lucas, que foi companheiro de Paulo em suas excursões de propaganda e tomou parte nos sucessos posteriores à ascensão do Mestre. As circunstâncias em que ocorreu esse fato culminante vêm descritas logo no primeiro capítulo, em seguida ao trecho que acabamos de reproduzir, indicam, vers. 4 e seguintes, na conformidade mesmo das instruções com que o Senhor se despediu de seus discípulos, que ele dera por definitivamente encerrada a sua missão, em forma visível, entre os homens. E reunido a eles, testifica o narrador, ordenou-lhes que não saíssem de Jerusalém, mas esperassem a promessa feita pelo Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias, recomendação que está de acordo com a palavra persuasiva que lhes dirigira na memorável ceia. A vós convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, não virá a vós o Consolador, mas, se for, enviar-vos-lo-ei. João 6:7. Tratava-se, pois, de uma despedida formal, com o regresso definitivo do Senhor Jesus ao seio do Pai,
que as suas últimas palavras, vers. 8, ainda sancionam, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até as extremidades da terra. Não está aí terminantemente clara uma transferência de autoridade, mediante representação, que se não justificaria, se o mestre houvesse de permanecer em forma visível, mesmo a título de secreto instrutor, entre os discípulos. Que ele, após a ascensão, se houvesse manifestado, em primeiro lugar a Paulo, na estrada de Damasco, e mais de uma vez a esse vaso escolhido para a continuação de seu ministério, do mesmo modo que a outros se manifestou em espírito, é fato que de algumas passagens dos Atos e das Epístolas dos Apóstolos dos Gentios resulta evidente. Mas que permanecesse durante 11 anos entre os discípulos, a instruí-los secretamente, nada, em que pese a autoridade que a senhora Anne Bersante atribui ao Pistisopia e aos anais ocultos, de equivalente autenticidade, autoriza a admitir. Agora, se trata, não de uma permanência em forma visível, mas de assistência espiritual, destinada a fortalecer o ânimo e iluminar a consciência dos que se fizeram os continuadores de sua obra redentora, nesse caso diremos que, mais que durante 11 brevíssimos anos, através dos séculos e particularmente no tormentoso período das perseguições, como em começo desta obra o assinalamos, é indubitável a presença do Mestre, que não abandonaria a própria sorte os seus fiéis discípulos de todos os tempos, antes em adequadas, posto que raras, ocasiões se lhes manifestou e manifestará sempre, como, por exemplo, à distância de alguns séculos, o fez a excelsa Teresa de Jesus, depois de o haver feito a Francisco de Assis, com o fim de os confirmar em sua vocação e exaltar, pela superabundância dos dons, a fé com que exerciam o sagrado ministério. Encerremos contudo a digressão, para examinar os testemunhos outros, ao que temos aludido, nos quais pretende complementarmente apoiar-se a senhora Anne Besant, como favoráveis à instituição de um cristianismo esotérico nos primitivos tempos. São Paulo, diz ela, segue os passos do seu mestre, cujas ideias fielmente reproduz, mas, como faria supor a sua obra organizatriz no seio da Igreja, de modo mais nítido e explícito. Dê-se o estudante ao trabalho de ler atentamente os capítulos 2 e 3 e o primeiro versículo do capítulo 4 da primeira epístola aos Coríntios, tendo em consideração, durante a leitura, que tais palavras eram dirigidas aos membros da Igreja, batizados e admitidos à Santa Ceia, membros efetivos no ponto de vista moderno, mas que o apóstolo trata de crianças e de seres carnais. Não eram catecúmenos ou neófitos, mas homens e mulheres na plena posse de todos os privilégios e responsabilidades inerentes à qualidade de membros da Igreja, considerados pelo apóstolo como separados do mundo e moralmente obrigados a não viver como homens pertencentes ao mundo. Haviam recebido, em suma, tudo que a Igreja moderna concede aos seus membros. Vamos reproduzir, como elemento de estudo, esses capítulos, mas devemos desde logo assinalar que há, pelo menos, exagero nas qualidades que a senhora Anne Besant atribui aos destinatários da Epístola de Paulo, os quais, tendo embora recebido sinais externos do batismo e da admissão à Santa Ceia, nem por isso, e esta circunstância invalida o excessivo apreço em que a autora do cristianismo esotérico tem os símbolos e cerimônias ritualísticas, como o veremos adiante, haviam adquirido o grau elementar de espiritualidade que os eximisse de hábitos somente próprios de filhos do século. Não obstante membros efetivos da Igreja incipiente, estavam ainda longe de possuir o seu espírito, e é por isso que o apóstolo os considerava criancinhas em Cristo, isto é, simples neófitos nas coisas divinas e espirituais, não despertados para as suas esplêndidas realidades interiores. A que título, portanto,
E com que fim lhes exalta o autor as qualidades e a plena posse de privilégios que a simples admissão e permanência na comunidade dos crentes não bastavam para lhes conferir. Semelhante preconícia contraproducente. Aqui está como se exprimiu Paulo em sua epístola, capítulos 2 e 3. 2. E eu, quando fui ter convosco, irmãos, fui não com excelência de palavras ou de sabedoria anunciando-vos o testemunho de Deus. Porque resolvi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus, e este crucificado. E eu estive entre vós em fraqueza, em temor e em grande tremor. O meu ensino e a minha pregação não formam em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos sabedoria entre os perfeitos, porém não a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos a sabedoria de Deus em mistério, sim, a sabedoria que esteve oculta, a qual Deus predeterminou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos poderosos deste mundo conheceu, pois se tivessem conhecido, não teriam crucificado ao Senhor da glória, mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não entraram no coração do homem, tudo quanto preparou Deus para os que o amam. Porque Deus nos revelou a nós pelo Espírito, pois o Espírito tudo esquadrinha, até as coisas profundas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que saibamos as coisas que por Deus nos foram dadas gratuitamente, as quais também anunciamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, combinando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, e não as pode conhecer, porque são julgadas espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, e ele não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei comida, porque ainda não podíeis. Porém ainda agora não podeis, pois ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andam segundo o homem? Pois quando um disser, eu sou de Paulo, outro, porém, eu de Apolo, não é assim que sois homens? Que é, portanto, Apolo? E que é Paulo? Ser-vos por quem crestes, e isto conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora o que planta e o que rega são uma mesma coisa, porém cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. Porque somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus, eu me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edificou sobre ele. Porém, veja cada um como edificar sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento senão a que foi posto, que é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edificou sobre o fundamento um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de ferro, de palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque ele é revelado em fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de que a sobreedificou, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas o tal será salvo, todavia como através do fogo.
Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, santo é. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se julga sábio neste mundo, faça-se estulto, para se fazer sábio. Pois a sabedoria deste mundo é estultícia diante de Deus. Porquanto está escrito, ele que apanha os sábios na sua astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os raciocínios dos sábios, que são vão. Portanto ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas, ou seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou as coisas presentes, ou as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O primeiro versículo do capítulo 4 assim reza: assim nos tenham os homens na conta de servos de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Grande cabedal faz a senhora Anne Besant dessa expressão mistérios de Deus, que outra coisa não traduz senão o do reino dos céus, ou de Deus, segundo a palavra do nosso divino Salvador e cujo entendimento deixamos há pouco assinalado. Mas absteve-se de aludir à definição que lhe atribui apóstolo dos gentios, na saudação final com que encerrou a sua epístola aos Romanos, definição que, excluindo qualquer pretensão de mistérios menores ou maiores, com instituição ou não de simbolismos e cerimônias litúrgicas, o faz consistir na penetração, puramente espiritual, das Escrituras, nestes termos. E agora, ao que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio durante os tempos eternos, mas manifestado agora, o grifo é nosso, e, por meio das Escrituras proféticas segundo o mandamento de Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé, ao Deus que, só, é sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Omissão faz também a autora do cristianismo esotérico da severa amoestação formulada por Paulo no capítulo 5 da mesma primeira epístola aos Coríntios e que põe de relevo quão pouca espiritualidade havia da parte de algum, se não de alguns dos membros daquela comunidade, desautorizando, portanto, o tendencioso preconício que, da sua posição, faz ela, no seio da incipiente igreja, como há pouco observamos. Assim, com efeito, se exprime o apóstolo, versículos 1 a 6. Consta geralmente que há pecado da carne entre vós, e tal pecando qual nem há ainda entre os gentios, de modo que há quem vive com a mulher de seu pai. E estáis vós inchados, e antes não planteastes, para que fosse tirado do meio de vós aquele que tal ação praticou. Pois eu, na verdade, ausente em corpo, mas presente em espírito, já tenho, como se estivesse presente, julgado aquele que assim se portou, em nome do Senhor Jesus, congregados vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus, seja o tal entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento corrompe toda a massa? Etc. Desse trecho, como dos que precedem, o que se evidencia é que o grande apóstolo se esforçava por esclarecer e guiar a consciência de seus irmãos coríntios, como de resto o fez em relação a todas as comunidades cristãs a que se dirigiu, no exercício do seu ministério da palavra, no sentido de promover, pela transfiguração interior, a espiritualização de todos, se algumas vezes verberando os descuidos e a irregularidade da conduta de alguns, sobretudo mediante ensinamentos, regras e métodos iniciáticos, tendentes a neles despertar o ego divino que, já o assinalamos, todo homem traz em si é o único apto a entender as coisas do espírito, com tanto maior segurança e lucidez quão mais completa seja a sua emancipação das ilusões do século. Desses métodos iniciáticos,
preconizados pelo gigantesco organizador da Igreja Cristã, a senhora Annie Besant não diz uma palavra, não obstante se acharem expostos nessa mesma primeira epístola aos Coríntios. Como, entretanto, põe de relevo a perfeita similitude do que se praticava nas primitivas comunidades cristãs com o que, em nossos dias, se pratica nas agremiações